Olá pessoal, vamos dar início a mais uma resolução de questão de Química do Enem 2020. É uma questão do Enem digital. A questão ela vai tratar do conteúdo de estequiometria. A questão fala o seguinte: a diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia. Então ele quer saber a diferença entre a emissão de CO2 que é produzido pelo carro que o texto traz em relação ao que está estabelecido na União Europeia. A questão fala: a combustão completa de combustíveis fósseis, produz água e dióxido de carbono. O dióxido de carbono, CO2, ele vai ter uma massa molar de 44 gramas por mol. A União Europeia estabeleceu desde 2012 limite de emissão de veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante, tendo como penalidade multa, caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarboneto com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros de octano. Então, esse C8H18, a gente vai adotar, vai ser a nossa molécula de gasolina. Considere que em uma cidade o consumo diário dos carros de um fabricante seja de 10 quilômetros por litro, de gasolina, formado apenas por octano, que tem a massa molar de 114 gramas por mol, e que a sua densidade vai ser de 0,70 kg por litro. A diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação aos limites estabelecidos na União Europeia é... Gente, se a gente lendo essa questão, a gente sabe que a gente pode seguir alguns passos. Como, por exemplo, a gente vai precisar achar qual vai ser a quantidade em gramas de massa, que o nosso carro emite a partir de 1 km, certo? Porque a partir disso a gente vai conseguir ver qual vai ser a diferença com o que está estabelecido na União Europeia. O primeiro passo é a gente saber a quantidade em gramas de gasolina que esse carro ele vai consumir em 1 km. Então, a partir disso, como eu sei que densidade é igual a massa sobre volume, eu tenho a densidade, eu quero descobrir a massa. E a partir da próxima questão, eu posso achar o volume que é gasto, o volume para 1 km. Eu sei que a questão fala que em 10 quilômetros eu vou gastar 1 litro de gasolina. Certo? Essa informação está aqui, ó, 10 km eu gasto 1 litro de gasolina. Ok. Como eu preciso descobrir para 1 km quantos litros eu gasto, então em 1 km eu vou gastar X. Certo? Então logo fazendo a regrinha de 3, eu vou ter que 10 km vezes X. Eu vou ter que 10 km vezes X vai ser igual a 1 litro vezes 1 km. Regrinha de 3, meio pelos extremos. Então eu tenho que X vai ser igual a 1 litro vezes 1 km dividido por 10 km. Logo, X vai ser igual a 0,1 litro de gasolina, de C8H18. Ok, esse é o meu volume. Então, a partir desse meu volume, eu posso descobrir a massa, porque a questão traz o seguinte, que a minha densidade é de 0,70 kg por litro. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que eu tenho 0,70 kg em 1 litro, certo? Se eu tenho 0,70 kg em 1 litro, quantas gramas eu vou ter em 0,1 litro? E agora, novamente, é só eu fazer a minha regrinha de 3. Eu tenho o seguinte, eu tenho que 1 litro vezes X é igual a 0,70, quilogramas vezes 0,1 litro, certo? Então eu posso dizer que X vai ser igual ao quê? A 0,70
quilogramas vezes 0,1 litro dividido por 1. Litro corta com litro, isso aqui vai ser igual a 0,07 quilograma, certo? Só que as minhas relações nos próximos passos vai estar relacionado a gramas, né? Então, por exemplo, eu vou ter a massa, né, do dióxido de carbono, que é gramas por mol. Logo, eu posso pegar esse 0,07 quilogramas e transformar para gramas. Beleza, se eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas, então basta eu multiplicar 0,07 por 1000. Então, isso aqui vai ficar vezes 1000, que vai ser igual a 70 gramas. De quê? De C8H18. Ok, já tenho essa minha informação em gramas, certo? Então agora a gente vai ir para o nosso próximo passo. Lembrando que as 70 gramas vai ser por quilômetros, tá? Então o próximo passo vai ser, a gente vai precisar montar a nossa equação, certo? A questão fala que é uma equação que é uma reação de combustão. Então logo, o que é que nós vamos ter? A gente vai ter que C8H18 mas se é uma reação que tem combustão, para que ocorra essa combustão, eu vou precisar de oxigênio. Mais O2, que vai gerar quem? A própria questão diz quem gera. A questão diz que combustão completa de combustível fóssil produz água de dióxido de carbono. Então vai produzir CO2 mais água, H2O. Ok? Próximo passo, eu vou ter que balancear essa reação que eu fiz, né? Porque lá na estequiometria, são 5 passos que a gente utiliza para resolver essa parte que envolve já a reação. O primeiro passo é você achar a reação. O segundo passo é você balancear. O terceiro passo, substâncias de interesses envolvidas. Quarto passo, as relações. E quinto passo é a nossa regra de 3, montar a regra de 3, certo? Então vamos fazer essa segunda parte da questão por esses 5 passos que vão só facilitar. O primeiro passo a gente já tem, que é a equação. O segundo passo é balancear. Eu tenho 8 carbonos no meu reagente, no meu produto eu tenho 1. Então logo aqui vai ficar 8. Então 8 vezes 1, 8. Hidrogênio eu tenho 18 no meu reagente, no meu produto eu tenho 2. Então eu vou precisar balancear aqui também, 9 vezes 2, 18 no meu produto, 18 no meu reagente, fechou. Oxigênio, no meu reagente eu tenho 2, no meu produto eu vou ter 8 vezes 2, 16, mais 9 vezes 1, 9. Então do lado do meu produto eu tenho 25 oxigênio. Como 25 é um número par, eu vou ter que colocar aqui do lado do meu reagente 25 vezes 2 vai dar 50, dividido por 2, 25, certo? Então, logo, a minha equação ela está totalmente balanceada. Segundo passo vai ser a gente achar as substâncias de interesse, certo? Quais são as substâncias de interesse? A questão pede a diferença de emissão de CO2. Então, minha primeira substância de interesse vai ser esse CO2, o dióxido de carbono, né? A partir da queima da gasolina, C8H18. Achei minhas duas substâncias de interesse, né? Então, o próximo passo, que agora já é o quarto passo, vai ser as relações. Aqui eu vou ter o quê? 1 mol. E aqui eu vou, no lado do meu dióxido de carbono, eu vou ter 8 mol. Como a questão fala diferença de emissões de carros, né? Vai ter, e a gente vai estar se tratando de gramaturas, então vai ter uma relação massa-massa. Massa. Massa. Ok, após isso eu posso partir para o meu último passo. Qual é o meu último passo? Montar a nossa regra de 3. Quando eu falo em regra de 3, eu sempre vou ter duas linhas, certo? A primeira linha é sempre o que você sabe e a segunda linha é o que você quer. Então a primeira linha é o que você sabe e a segunda linha é o que você quer. Ok, o que é que você sabe? Você sabe a massa do C8H18, que a questão já dá o valor de 114 gramas por mol, certo? Então aqui vai ficar 114 gramas por mol. E você sabe a massa do dióxido de carbono, que a questão traz, que é 44 gramas por mol. Como aqui tem um coeficiente aqui, né, estequiométrico 8, então vai ficar 8 vezes 44, que vai dar 352.
gramas por mol. Certo? E o que é que você quer descobrir? Você quer descobrir qual é a massa, qual é a quantidade de CO2, certo? Então, X, a partir da massa de gasolina que você encontrou, né? Que a gente encontrou, que é de 70 gramas por quilômetro, né? 70 gramas. Pronto, agora é só eu fazer a nossa regrinha de 3, meio pelos extremos. Eu vou ter que 114 gramas por mol vezes X vai ser igual a 70 gramas vezes 352 gramas por mol. Resolvendo aqui, eu vou ter que X vai ser igual a 70 gramas vezes 352 gramas por mol dividido por 114 gramas por mol. Unidade de medida, mol corta com mol, grama corta com grama, certo? Isso aqui vai dar para a gente exatamente 216 gramas, certo? De que? De CO2 por quilômetro rodado. 216 gramas por quilômetro rodado. Então, na União Europeia, só pode ser emitido 130 gramas de CO2 por quilômetro. Só que no carro, né, dessa empresa, seguindo essas condições, ele emitiu 216 gramas de CO2, certo? Que é este valor aqui. Então, logo, eu vou ter que fazer agora uma porcentagem, né, uma relação de porcentagem. Primeira coisa, o que foi que a gente achou? A gente achou que nosso carro emite 216 gramas, certo? Menos o que está estabelecido na União Europeia, porque a questão pede a diferença de emissão. Então, vai ficar menos 130. Isso aqui vai dar para a gente 86 gramas. Então, o nosso carro ele emitiu 86 gramas de CO2 a mais que o estabelecido pela União Europeia. Se você vir olhar para as alternativas, você já elimina a letra A, você elimina a letra B e você elimina a letra C. Por quê? Essas três alternativas falam de valores menor. E pelo nosso cálculo, a gente já viu que é 86 gramas a mais, então vai ser um valor maior. Nossa regra de 3, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que 130 gramas vai estar para 100%, certo? A quantidade que a mais, né, que a gente calculou, 86 gramas, vai estar para X. Logo, eu vou ter que X, né, fazendo a regrinha, né, meio pelos extremos, deixa eu fazer aqui. Logo, eu vou ter que 130x, 130 vezes x vai ser igual a 86 vezes 100. Logo, x vai ser igual a 86 vezes 100 dividido por 130. Logo, x vai ser igual a exatamente 66,15. Por cento, né? Porque como a gente tratava de porcentagem, então 66,15% o que? A mais de CO2. Resposta correta, letra E. Gente, é uma questão em que antes de você fazer, né, aplicar a propriedade estequiométrica seguindo os 5 passos, você vai precisar fazer essa interpretação antes utilizando o dado da densidade, né, que é massa sobre volume. Então eu sugiro que vocês agora tentem refazer, né, esse tipo de questão, porque é uma questão que por mais que seja trabalhada, né, é uma questão que se você seguir a metodologia passo a passo, você pode conseguir resolver ela, né, de uma forma mais simples, né, a partir da sua interpretação e organização dos dados, certo? Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, até a próxima questão.